Shalom Aleichem, Ani Yehudá, sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo, Yehudá. No vídeo de hoje, vamos dar sequência no Shiur, no estudo As Duas Casas de Israel, a maior profecia das Escrituras. Como vocês têm percebido aí, eu dividi os vídeos em tópicos. No final, vai estar uma playlist, como vocês viram aí, e essa playlist vai conter todos os vídeos, para quem quiser assistir todos de uma vez, né? Quem já está vendo os outros e se sentir necessário, reveja todos depois de uma única vez, sem interrupções, né? Eu dividi por tópicos, né? A casa de Abraão, a casa de Israel, o tabernáculo de Davi, o cativeiro assírio, o cativeiro babilônio, né? E hoje a gente vai ver as ovelhas perdidas de Israel. A gente vai ver quem são essas ovelhas. Eu falei para vocês na última aula anotar a palavra ovelha, e hoje vocês vão ver porque eu mandei anotar a palavra ovelha, e no próximo vídeo, que será a parte final do estudo, onde a gente vai fechar o estudo das duas casas de Israel, vocês vão entender porque a palavra ovelha é tão importante assim. Não é uma palavra qualquer, é uma palavra importante. Então vamos lá, peguem a Bíblia de vocês e vamos começar o nosso shiur, o nosso estudo, e a gente vai começar no livro de 1 Crônicas. Vamos lá, 1 Crônicas. Bom, a 1 Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 17. Disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo, eis eu que pequei, eu que fiz o mal, porém estas ovelhas que fizeram. Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigar o meu povo. Aqui a gente vê Davi se referindo ao povo como ovelha. É muito claro, olha só. Disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse o que contasse o povo. Ele diz: Não foi eu que mandei contar o povo. Eu que pequei, eu fiz mal, muito mal. Porém essas ovelhas o que fizeram? Então Davi deixa claro ao Eterno: o que essas ovelhas, o que esse povo fez? E lá embaixo ele confirma que a ovelha era povo. Contra mim, contra a casa de meu pai, e não do povo. Não para e não castiga o teu povo. Então, mostrando claramente que a palavra ovelha se referia a povo. Bom, pega o livro de vocês agora em 2 Crônicas 18. 2 Crônicas, capítulo 18, a partir do versículo 16. Então disse ele: Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e diz o Senhor: Este não tem dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então aqui a gente vê, 2 Crônicas 18, a partir do 16, disse ele: Vi todo Israel disperso pelo monte, como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor: Este não tem dono, torne cada um em paz para a sua casa. A gente vê aqui novamente o povo sendo chamado de ovelha. Pega a Bíblia de vocês no livro de Salmos 44, a partir do versículo 11. Salmos 44, 11. Entregaste-nos como ovelhas para o corte e espalhastes entre as nações. Olha só, uma referência muito clara, falando da casa do norte. A casa do norte como ovelha. Olha só. Entregue-nos como ovelhas para o corte, nos espalhastes entre as nações. Então aqui a gente está vendo claramente o povo sendo chamado de ovelha e sendo espalhado entre os povos, entre as nações. Bom, pessoal, continuamos no livro de Salmos, tá? Vamos para o livro de Salmos 44 ainda, agora no versículo 22. Salmos 44, 22. Mas por amor de ti somos entregues à morte. Continuamente somos considerados como ovelhas para o matadouro. Então aqui a gente está vendo mais uma vez uma referência de nosso povo sendo chamado de ovelhas. Claramente, por que eu vou falar para vocês novamente sobre ovelhas, né? Por quê? Porque vamos ter uma menção muito importante no chamado Novo Testamento, e vocês vão entender por que a ovelha é tão importante.
Vocês podem pesquisar, como eu já disse para vocês, nenhum povo, nenhuma etnia, ninguém foi chamado nas escrituras de ovelha, senão o povo de Israel. Somente o povo de Israel é chamado de ovelha. Os outros povos são chamados de goi, estrangeiro, goim. Ovelha simplesmente é o povo de Israel. Continua em Salmos 44, vamos para o versículo Salmo 44, 14. Pegue a Bíblia de vocês em Salmos 44, 14. Mentira, perdão, Salmos 49, 14. Salmo 49, 14. Salmos 49, 14. Salmos 49, 14. Calma aí que eu me perdi aqui. Eu estou acompanhando aqui, né, pela Bíblia Almeida Fiel Corrigida, a Bíblia online. Como eu disse para vocês, não vou usar israelita para não dizer que eu estou usando nada tendencioso. Então eu estou usando uma Bíblia cristã mesmo, para que não haja nenhuma dizer que eu usei nenhum favorecimento para o judaísmo. Então, Salmo 49, a partir do versículo 14. Como ovelhas são postas na sepultura, a morte é o seu pasto, a morte e o seu pastor. Eles descem diariamente para a cova, onde a sua formosura se consome, e a sepultura é o lugar em que habitam. Aqui a gente está vendo uma passagem bem forte, né? Mas chamando claramente o povo de ovelhas. Então, a gente vê, como ovelhas são postas na sepultura, e a morte é o seu pastor. Elas descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome, e a sepultura é o lugar em que habitam. Então aqui nós temos uma passagem muito forte, né? Mas deixando claramente a referência das ovelhas. Continuamos em Salmo. Esse vídeo também não será um vídeo tão longo, tá? É apenas para mostrar para vocês, e nesse mesmo vídeo eu vou mostrar porquê, e no outro vídeo eu vou dar sequência para vocês. Então, vamos continuar em Salmo 78. Pegue a Bíblia de vocês em Salmo 78, versículo 52. Salmo 78, 52. Lá embaixo. Salmo 78. Existem muitas outras passagens, tá? Eu separei apenas algumas, porque se eu for pegar todas, ficaríamos o dia inteiro aqui. Então, Salmo 78, versículo 52. Fez cair o seu povo como ovelhas, e os guiou pelo deserto como um rebanho. Aqui a gente está vendo uma menção, né, do povo em Êxodo, quando eles estavam no deserto. Então, vemos aqui claramente uma menção do deserto. Então, olha só. Fez sair o povo como ovelha e os guiou pelo deserto como um rebanho. Então aqui a gente vê claramente que sempre o povo é chamado de ovelha. Vamos agora para o Salmo. Salmo 95, tá? Pega a Bíblia de vocês no Salmo 95. Versículo 7. Salmo 95 a partir do versículo 7. Salmo 95, versículo 7. Lembrando que vocês podem anotar todas as passagens e conferir uma a uma. Salmo 95, versículo 7. Ele é o nosso Deus, e nós, povo de seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz. Olha só, claramente, deixando muito claro como nós, né, todo o povo de Israel, todas as casas, as 12 casas, são ovelhas. Ele é o nosso Deus, e nós, povo de seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz. Olha essa menção como é importante para quem está em Techuvá. Lembrando que todos nós estamos em Techuvá. A humanidade está em Techuvá, Deus do Éden. Desde o Éden, quando Adão e Eva, né, caíram e comeram do fruto proibido e foram expulsos do paraíso, estamos nos afastando do Criador. Então nós devemos voltar para o Criador. Então, desde do Éden, estamos em Techuvá. Então, Efraim e Judá estão em Techuvá. Todos estão em Techuvá e todos precisam de Techuvá. Todos os dias nós pecamos e erramos e nos afastamos do Criador. Então devemos voltar para o Eterno. Esse salmo diz muito isso. Ele é o nosso Deus, e nós, povo de seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirmos a sua voz.
E qual é a voz do seu pai, do nosso pai? É a Torá. A Torá, ela é a voz, é a palavra do Eterno. O Eterno falou com o seu povo através da Sagrada Torá, que foi entregada no Monte Sinai. Então, o que é essa voz aqui? Essa voz aqui é a Torá. Quem ouve a voz dele, quem ouve a Torá, guarda os seus mandamentos, vai para o seu pasto, onde iremos comer comidas boas, né? Vamos fechar, já quase fechando o livro de Salmos. Vamos para o livro de Salmo 100. Um minutinho. Salmo 100, a partir do versículo 3. Sabeis que o Senhor é Deus, o Eterno é Deus. Aqui, Senhor, aqui na Bíblia original está aí de Revavirê. Aí nas Bíblias, tradução em português, colocaram como Senhor. Mas aqui está o nome do Eterno, Id Revavirê. Sabeis que Adonai, Deus, Ele foi quem nos fez. Aqui deixando claro que o Eterno não usou a ajuda de ninguém para criar. Não teve anjo, não teve Messias, não teve ninguém. O Eterno foi quem nos fez. Ele é o único Criador. Sabeis, pois, que Deus foi quem nos fez. E dele somos. Nós somos o povo e rebanho de seu pasteiro. Então aqui a gente vê claramente o Eterno dizendo quem fez todas as coisas. Vamos já quase encerrar o vídeo. E vocês vão entender por que é tão importante sabermos quem são ovelhas referidas no Tanar Sagrado. Vamos para Provérbios 27. Provérbios, capítulo 27. Provérbios. Eu estou acostumado com a Bíblia judaica e aqui é outra ordem. Acabo se perdendo um pouco. Provérbios. Provérbios 27. Provérbios 27, versículo 23. Provérbios 27, 23. Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Olha só, mais uma referência clara de nós sermos ovelhas. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Aqui a gente vê muito claramente uma outra referência, né, que nós somos as ovelhas de Hakadosh Baruch Hu. Vamos lá. Bom, pessoal, já estamos com 12 minutos de vídeo. Esse vídeo também, como eu disse, vai ser bem curtinho. Peguem a Bíblia de vocês em Jeremias e Yemiarru. Yemiarru 23, capítulo 23, versículo 1. Jeremias 23, 1. Ai dos pastores que destroem e desprezam as ovelhas do meu pasto, diz Adonai, diz o Senhor. Olha só. Ai dos pastores que dispersam as ovelhas do meu pasto, e diz o Senhor, diz o Eterno. Então aqui a gente vê, né, para fechar o vídeo, que o Eterno sempre refere-se a seu povo como ovelhas. Sempre somos referidos como ovelhas. Bom, eu vou deixar agora uma última cerejinha do bolo, que a gente vai entrar nesse tema a fundo na próxima e na última parte desse curso do Shiur, as duas casas de Israel. Pegue a Bíblia de vocês no chamado assim Novo Testamento, no livro de Matitiarro, no livro de Mateus. Pega a Bíblia de vocês no livro de Mateus e vocês vão entender agora, para a gente fechar o vídeo, porque era tão importante sabermos quem são as ovelhas. Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 24. Mateus 15, 24. Vamos ver o que disse o Rav Yeshua. Mas Jesus, né, termo bem cristão, Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja que interessante. Aqui ele usou o termo casa. A gente está estudando aqui que temos a casa de Efraim, a casa de Israel e a casa de Judá, o reino do sul. Reino do norte, casa de Israel. Reino de Efraim. Casa do sul, o reino de Judá. Olha o que o mestre, o Rav Yeshua, diz. 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele deixou muito claro por que ele veio. Ele veio para as ovelhas
perdidas da casa de Israel, que a gente viu que foi espalhada, né, pelos 4 cantos. A gente viu que elas foram espalhadas, vocês viram aí já com a gente, comigo, né? Então elas foram espalhadas e o Messias, né, Yeshua, o Messias Ben Yosef, deixou claro: não vim senão pelas ovelhas da casa de Israel. Então ele deixou muito claro por que ele veio. Agora no próximo vídeo, na última parte do nosso estudo, a gente vai entrar a fundo qual foi a sua missão, o que ele veio fazer aqui. Veio expiar pecados? Não veio. Os judeus estão perdidos, não tem mais salvação para eles. A gente já viu no decorrer do curso que isso não existe, não tem base dentro do Tanar para isso. E a gente vai ver também que no chamado Novo Testamento não tem base para isso. Tá? As 2 casas serão reconstituídas naquele grande dia, quando o Mashiach vier como Ben Davi. Mas, nesse estudo de hoje, conhecemos quem são as ovelhas. Vocês viram muitas passagens, e existem muitas outras passagens, mostrando quem são as ovelhas de Israel, né? E o Messias veio pelas ovelhas perdidas. Eu pergunto para você que me escuta: o reino de Judá na época estava perdido? O reino de Judá não estava cativo, não estava espalhado, eles estavam lá. Mas ele veio pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, a casa de Efraim. Por isso que ele disse claro: eu não vim se não foi pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele veio para a casa de Israel. E no próximo vídeo, que a gente vai fechar o vídeo, a gente vai fechar as 2 casas, vocês vão entender por que ele veio pelas essas ovelhas, por que ele tinha que vir, e por que se ele não viesse, elas não teriam como ser salvas. Vocês vão entender por que ele tinha que vir, por que ele tinha que salvá-las. Então, vocês vão entender qual é o conceito de salvação, diferente do conceito que é explicado no meio cristão. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal se não é inscrito e divulga o vídeo para mais pessoas. E até a próxima terça, onde iremos apresentar a última parte do vídeo e vamos encerrar assim a maior profecia da Bíblia, as 2 casas de Israel. Shalom, shalom, até a próxima, se assim o Eterno permitir. Lehi Traut.